Boa tarde a todos. Vamos iniciar, então, a defesa de projeto de final de curso do aluno Gustavo Hickley, com o título Comparação de leis de navegação proporcional tridimensional para interceptação autônoma de Vantes. Gustavo, você tem até 30 minutos para a sua apresentação. Temos aqui na banca o professor Osmar, da Engenharia da Computação, o professor Andrei Leg, da Engenharia Elétrica e da Telecomunicação. Por favor, está contigo, Gustavo. Certo. Boa tarde a todos. Então, como o professor já disse, meu nome é Gustavo Hickley e eu vou apresentar meu projeto final do curso intitulado como Comparação de leis de navegação proporcional tridimensional para interceptação autônoma de Vantes. O meu professor orientador é o Eduardo Escobar Weber. Aqui está o conteúdo que eu vou tratar ao longo da minha apresentação. E na introdução, dando um contexto de onde surgiu esse tema, a gente pode observar que nos últimos anos teve um crescimento considerável no uso de veículos aéreos não tripulados, também conhecido como VANTs. E isso trouxe diversos benefícios em diversas áreas, incluindo na área da agronomia, na construção civil, na segurança e defesa, mas também, ao mesmo tempo, trouxe muitos desafios, especialmente no que se refere à segurança aérea e privacidade. O uso de VANTs para fins ilegítimos, como espionagem, invasão de espaço aéreo restrito, entrega de mercadorias ilegais, destaca uma urgência para mitigar esses riscos associados. E várias estratégias têm sido estudadas para resolver, buscar mitigar esses riscos que fazem o uso de VANTs para fins ilegítimos. E uma das estratégias que se aponta mais promissora é o uso de um outro VANT especialmente projetado para isso, para fazer a interceptação e a neutralização desse VANT intruso. E um desafio chave no projeto desse VANT interceptador é o desenvolvimento de leis e guiagens eficientes para a interceptação. E nesse contexto, a navegação proporcional, que é uma técnica originalmente usada em mísseis guiados, ela se mostra como uma técnica promissora, porque ela tem baixo requisito em questão a sensoramento embarcado e também é uma técnica considerada simples e robusta. Então, como uma adaptação da técnica de navegação proporcional, que é originalmente utilizada em mísseis guiados para a interceptação de VANTs rotativos, eu posso, assim, mitigar o risco associado ao uso de VANTs para fins ilegais. Então, a investigação da técnica de navegação proporcional se mostra essencial, uma vez que é uma das estratégias apontadas como uma das mais promissoras, segundo estudos, e desse modo garantindo o aumento da segurança no espaço aéreo, que é a motivação desse projeto final do curso. Como hipótese de pesquisa, foi pego duas versões da técnica de navegação proporcional e foi suposto que elas apresentam diferenças em termos de desempenho em missões, sendo necessário compará-las para ver qual técnica da navegação proporcional adaptada apresenta melhores resultados em um determinado cenário. Desse modo, o objetivo principal foi definido como implementar e analisar a eficiência entre duas técnicas de navegação proporcional tridimensional aplicadas à interceptação autônoma de VANTs. E a partir desse objetivo principal foi desdobrado em objetivos específicos, que seria implementar a primeira técnica de navegação proporcional adaptada para o uso de VANTs, que seria com o termo de controle adicional, proposto na tese de mestrado de Pliska, um trabalho publicado em 2023. O segundo objetivo específico seria implementar a navegação proporcional com feedback de velocidade, proposto por Zhu, no seu artigo científico publicado em 2016, desenvolver os modelos de interceptação em MATLAB e Simulink, e também usando uma interface gráfica com a Unreal Engine, criar cenários de simulação com diferentes condições de movimento do alvo, comparar os dois métodos em termos de eficiência, robustez e aplicabilidade, e, por fim, fazer uma discussão crítica dos resultados obtidos. Como metodologia, ela foi estruturada de forma a garantir uma clareza e reprodutibilidade dos passos que foi seguido durante o desenvolvimento desse trabalho. Primeiro foi definido claramente as necessidades e os desafios na interceptação autônoma de VANTs, que foi trazido ali na introdução. Depois foi pesquisado e feito uma análise crítica dos artigos que estudam sobre a navegação proporcional. O terceiro passo foi implementar os modelos matemáticos usando as ferramentas adequadas. Depois foi executado as simulações e integrado os resultados com sistemas gráficos de visualização. E, por fim, foi comparado os resultados das técnicas propostas
avaliando a eficiência, robustez e aplicabilidade. A visão geral da simulação de interceptação, utilizando a abordagem de navegação proporcional, ela segue uma sequência estruturada, começando com a especificação das condições de engajamento. É assumido que o meu alvo ele foi detectado plenamente e que seus parâmetros principais, como a posição e velocidade inicial, além de seu modelo de aceleração, são conhecidos com precisão. Nessa especificação, eu também defino a posição e a velocidade inicial do interceptador, e com essas entradas, eu vou para o subsistema de cinemática, onde eu faço o cálculo da posição e velocidade do interceptador do alvo ao longo do tempo, a partir de uma integração numérica. Essa posição e velocidade atual que eu tenho, dado pelo subsistema de cinemática, eu vou fornecer para o meu subsistema de navegação proporcional, que vai ser responsável pelo cálculo do comando da navegação, ou seja, da aceleração do meu interceptador, de modo que ele corrija a trajetória do meu interceptador para que ele atinja o alvo, né? Para que essa interceptação seja bem sucedida. Essa aceleração que eu calculei nesse subsistema de navegação proporcional, ela vai ser entrada novamente para o meu subsistema de cinemática para que ele propague a trajetória corrigida do meu interceptador com base nessa aceleração calculada. Em relação ao desenvolvimento da técnica de navegação proporcional, vai ser um processo complexo, porque ela vai requerer uma adaptação das leis clássicas. Mas quais que são as leis clássicas, né? E por que requer uma adaptação? Como eu disse, a navegação proporcional ela é tradicionalmente utilizada em mísseis, e um VANT ele tem um maior grau de manobra comparado a um míssil, né? E as técnicas consideradas clássicas, que são usadas em mísseis, compreendem duas variações principais: a PPN, que é a navegação proporcional pura, e a TPN, que é a navegação proporcional verdadeira. A navegação proporcional pura ela é caracterizada por comandar a aceleração perpendicular ao vetor velocidade do interceptador. Desse modo, essa variante ela mantém a magnitude da velocidade do interceptador constante, né? Apenas variando a direção desse vetor. E isso põe restrição ao quanto na escolha, né, dessa magnitude da velocidade. E isso seria uma desvantagem em relação ao uso na interceptação utilizando VANTs, porque eu teria uma magnitude da velocidade somente para o meu interceptador. Já a segunda técnica, que é clássica, é a TPN, que é a navegação proporcional pura. Ela é responsável por comandar uma aceleração perpendicular à linha divisada, a linha que conecta o alvo e o interceptador. Essa técnica ela já permite uma variação na magnitude da velocidade do interceptador, só que, segundo estudos, ela vai apresentar uma falta de resposta quando o alvo e o interceptador estão parados, e ela não vai reiniciar uma tentativa após uma primeira falha, o que, para um contexto de míssil, pode não ser um grande problema, porque o míssil pode não ter esse grau de manobra de se recuperar a falha, mas para um contexto utilizando interceptação autônoma de VANTs, eu quero que, se meu VANT não acertou de primeira o meu alvo, ele tenha múltiplas tentativas até que a interceptação seja bem sucedida. Assim, tanto a navegação proporcional com o termo de controle adicional proposto por Pliska, quanto a com feedback de velocidade proposto por Zhu, buscam resolver essas limitações. Mas antes da gente falar sobre cada uma dessas técnicas adaptadas, vamos falar sobre os fundamentos da navegação proporcional. É assumido que o interceptador e o alvo são aproximados como um ponto de massa, em que a derivada da posição vai ser simplesmente a velocidade e a derivada da velocidade vai ser simplesmente a aceleração, conforme a gente vê nas equações 1 e 2. O subíndice T quer dizer que esse vetor pertence ao alvo, do inglês target, e o subíndice I quer dizer que esse vetor pertence ao interceptador, do inglês interceptor. Também são definidos os vetores relativos ali na equação 3, que é simplesmente o vetor do alvo menos o vetor do interceptador. E a partir disso, né, é definida a cinemática do sistema, a partir desses vetores relativos. Como é simplesmente uma diminuição ali em 3, a cinemática fica que a derivada da posição relativa vai ser igual à velocidade relativa, e a derivada da velocidade relativa vai ser igual à aceleração relativa, igual a gente vê na equação número 4. O princípio da navegação proporcional, então, é comandar uma aceleração para o interceptador, de modo que a magnitude da posição relativa, conforme a gente vê aqui no gráfico, diminua com o tempo, certo? Só que a orientação dessa posição relativa tem que se manter constante. Isso quer dizer que meu interceptador está em trajetória de colisão. Essa direção da posição relativa, que eu quero que se mantenha constante, ela pode ser definida como line of sight, ou linha divisada. Ela é representada
tanto por essa sigla, LUS, ou também como pela letra grega lambda, em que é o vetor unitário que representa essa direção da posição relativa que eu quero que se mantenha constante ao longo da interceptação. Agora, falando sobre o primeiro método adaptado, né, para interceptação de eventos, é a navegação proporcional com termo de controle adicional proposto por Pliska. Ele faz uma análise do sistema utilizando uma forma matricial, mas que é basicamente o que a gente viu ali nos fundamentos da navegação proporcional, em que em 5 a derivada da posição relativa vai ser igual à velocidade relativa e a derivada da velocidade relativa vai ser igual à aceleração relativa. Só que aqui em 5 ele considera que o alvo não está manobrando, que a aceleração do alvo é igual a zero, e que a entrada de controle é igual à aceleração do interceptador. Desse modo, o objetivo vai ser determinar essa entrada do controle, que é a aceleração do meu interceptador, que minimize a função custo, conforme a gente vê na equação número 6. Nessa função custo, a gente tem uma outra matriz, que é a matriz de ponderação, que ela vai depender de parâmetros como B, que é o peso dado para minimizar a distância final entre o alvo e o interceptador no instante da interceptação, e C é a discrepância da velocidade. Então, solucionando esse problema de controle e também negligenciando a importância de atingir a velocidade, fazendo C tender a zero e dando peso máximo para minimizar a distância final do interceptador em relação ao alvo, fazendo B tender a infinito, a gente chega na equação número 7, que é a solução para a entrada de controle, em que N é meu ganho da navegação proporcional, T sub índice igual é o time to go, o tempo restante até a interceptação, sendo estimado como módulo da posição relativa sobre o módulo da velocidade relativa, e ZEM é o Zero Fort Miss, ou erro com esforço zero. Ele representa uma distância nominal futura entre o interceptador e o alvo, se nenhuma aceleração for aplicada. Caso essa distância nominal futura entre os dois, nesse instante da interceptação, seja zero, então eu não preciso aplicar nenhuma aceleração para corrigir a trajetória. Já se essa distância, se esse zero fort miss for diferente de zero, quer dizer que meu interceptador vai errar o alvo por essa distância, então eu preciso corrigir a minha trajetória do interceptador a partir da equação número 7, que dá a minha entrada da aceleração. Só que essa equação número 7, ela vai apresentar algumas limitações quando a velocidade relativa tender a zero, ou seja, quando a velocidade do interceptador tender à velocidade do alvo. Isso acontece porque com os dois tendo a mesma velocidade, meio que o meu interceptador nunca vai ter a capacidade, né, de atingir o alvo. A distância relativa entre os dois vai se manter constante, como se meu tempo até a interceptação tendesse ao infinito. E com o meu tempo até a interceptação tendendo ao infinito, a aceleração dada pela equação número 7 faz com que nenhuma ação seja aplicada, porque com o meu termo aqui no denominador tendendo ao infinito, a minha aceleração comandada vai ser zero. E isso, como nenhuma ação de controle é aplicada para corrigir essa limitação, Pliska introduz um termo de controle adicional que é dado aqui na equação número 8, que ela vai ser proporcional com um módulo da distância relativa. Então, se meu interceptador estiver longe do alvo, maior vai ser esse incremento da aceleração dado por esse termo, e vai ser aplicada na direção da posição relativa, na linha divisada. E vai ser corrigido por um parâmetro, por uma constante h, que é o parâmetro de projeto. Então, a equação final, com a inclusão desse termo, fica igual a gente vê na equação número 9. Aqui eu fiz dois campos vetoriais para mostrar a diferença que fez a inclusão desse termo de controle adicional. Esses campos vetoriais foram feitos de modo que o meu alvo se localiza na origem, no ponto 0, 0, e se move para a esquerda, sobre o eixo x. Então, ele tem uma velocidade no sentido negativo do eixo x. Cada vetor representa a aceleração desejada para determinado modelo, né? Aqui, sem o termo de controle adicional, a gente observa que quando o meu interceptador está longe, o controle é bem pouco reativo, e quando o meu interceptador está aqui na frente do alvo, nenhuma aceleração é comandada. Isso porque, como o meu alvo está se movendo para a esquerda, aqui sobre o eixo x, o zero fort miss, o erro com a distância nominal futura entre os dois, vai ser zero já. Então, eu não preciso aplicar nenhuma aceleração, porque o alvo está vindo em direção a mim, né, em direção ao interceptador.
Só que essa, sem o termo de controle adicional, apresenta limitação quando a velocidade relativa tende a zero, né, apresentando uma falta de reatividade. Já com a inclusão do termo de controle adicional, a gente soluciona essa falta de reatividade, e a gente observa que quando o meu interceptador está longe do alvo, maior é a magnitude da aceleração devido à inclusão desse termo, e também a gente não tem mais uma aceleração nula sobre o eixo X aqui para os valores negativos, né? Devido também justamente à inclusão desse termo de controle adicional, mostrando um controle muito mais reativo, muito mais condizente de uma interpretação utilizando VANTs. Já o método proposto por Zhu, ele parte da definição da linha divisada. Relembrando, ela é a direção da posição relativa que eu quero que se mantenha constante em relação ao tempo. Como o lambda, que é a linha divisada, é um vetor unitário, sua magnitude ela vai ser sempre 1. Isso implica que a derivada de lambda, lambda ponto, vai afetar apenas na direção de lambda. Então, se lambda ponto for igual a zero, quer dizer que a direção de lambda não muda, quer dizer que a direção da minha posição relativa está se mantendo constante, e é um indicativo que meu interceptador está em trajetória de interceptação. Esse valor de lambda ponto é feito simplesmente fazendo uma diferenciação, usando a regra do quociente, conforme a gente vê aqui na equação número 10. Diferenciando novamente, a gente chega na equação número 11, e por fim, a aceleração do interceptador, modelada nesse trabalho base, é definida aqui na equação número 12, em que K1 é meu primeiro ganho de controle, K2 é meu segundo ganho de controle, e essa aceleração do interceptador ela é aplicada perpendicular à linha divisada. Porque, como eu disse, como o lambda ponto ela afeta apenas a direção de lambda, quer dizer que eles dois são perpendiculares entre si. Então, essa aceleração do interceptador comandado é perpendicular à linha divisada, perpendicular à direção da posição relativa. Só que essa equação aqui em número 12, segundo o artigo, ela vai apresentar limitações, que ela vai garantir a interceptação se a aceleração do alvo estiver projetada ao longo da linha divisada e se a velocidade inicial relativa projetada ao longo da linha divisada for negativa. Então, para resolver essas limitações, Zhu ele propõe uma introdução do feedback de velocidade, dado pela equação número 3, em que esse segundo termo aqui é para corrigir os efeitos secundários da variação da linha divisada, e esse primeiro termo é o feedback de velocidade propriamente dito, em que Ni é a velocidade relativa projetada ao longo da linha divisada, ou seja, minha velocidade de aproximação. Ni R é a minha velocidade de aproximação que eu quero atingir, é uma constante, e com base na diferença da que eu estou e a da que eu quero atingir, eu vou dar um input para minha aceleração no interceptador para que eu corrija, então, essa aceleração para que eu alcance essa velocidade desejada. Esse feedback ele vai ser multiplicado por um ganho de controle K3 e também vai ser aplicado ao longo da direção da linha divisada. Aqui a gente observa os campos vetoriais, sem o feedback de velocidade e com o feedback de velocidade. Para o sem feedback de velocidade, lembrando que o meu alvo está localizado na origem, se movendo para a esquerda, a gente observa que a aceleração comandada por essa equação sem o feedback, ela é perpendicular à linha divisada, dado por esse movimento circular dos vetores ao redor do alvo. E outro fato curioso é que sobre o meu eixo X, quando y é igual a zero, nenhuma aceleração é aplicada. Isso é porque essa equação sem o feedback de velocidade depende exclusivamente da variação da linha divisada, da variação da direção da posição relativa. E como o meu alvo está se movendo sobre o eixo X, não vai ter variação da direção da posição relativa quando o meu interceptador está sobre o eixo X. Então, logo, nenhuma aceleração é aplicada. Aqui na direita, a gente já observa um controle muito mais reativo, muito mais condizente de uma interceptação utilizando VANTs, solucionando essa limitação também do meu interceptador depender somente da variação da direção da posição relativa. Que aqui, para esse caso, a minha aceleração comandada era zero, quando a variação da direção posição relativa era zero, já para esse caso não é mais zero devido à inclusão desse feedback de velocidade. Já em relação ao fluxo de dados no modelo de simulação, ele foi feito no Simulink e ele seguiu basicamente essa sequência.
partindo do subsistema de cinemática, onde ele fazia o cálculo do meu vetor de estados, que compreende tanto a posição quanto a velocidade do meu interceptador e do meu alvo. Com esses dados, eu fazia o cálculo da minha aceleração do interceptador aqui no subsistema de navegação proporcional, e por fim, a aceleração ela era passada por um processamento. Falando mais especificamente sobre cada subsistema, no subsistema de cinemática, eu recebia como entrada o vetor de estado, a aceleração do interceptador, a aceleração do alvo, e como output desse script inicial seria o incremento do vetor de estado. Esse incremento era passado para um bloco de integração, e a partir desse bloco de integração a gente tinha o vetor de estado propriamente dito. Só que eu fiz para que ele passasse por uma saturação na velocidade, a fim de que a velocidade fosse condizente, né, com os limites operacionais num contexto de antes, e esse vetor de estado com a velocidade saturada foi utilizado ao longo da simulação. Aqui é o subsistema de navegação proporcional, que foi responsável por calcular a aceleração do interceptador ou utilizando um método com termo de controle adicional ou utilizando o modelo com feedback de velocidade. E essa aceleração do interceptador ela foi passada por 2 processamentos. Primeiro, ela passou por uma saturação, depois ela passou por um filtro de primeira ordem para simular um atraso. A configuração da simulação ela foi feita por um script inicial que permite modificar condições, parâmetros, tipo, por exemplo, constantes de cada modelo, sem precisar alterar diretamente nas funções dentro do Simulink. E a integração com a Unreal Engine foi feita igual a gente observa aqui na imagem à esquerda, a partir desses 3 blocos. Um para configurar o ambiente de simulação e os outros 2 para simular o movimento tanto do meu alvo quanto do meu interceptador a partir do cálculo da translação deles feita ao longo da simulação. E aqui ao lado direito a gente tem a interface fornecida pela Unreal Engine. Em relação aos cenários simulados, eles foram todos feitos por uma mesma condição inicial de posição e velocidade, com o meu alvo partindo da posição 22 metros no eixo X, 10 metros no eixo Y, 30 metros no eixo Z, e com as velocidades de 5 metros por segundo no eixo X e 6 metros por segundo no eixo Y. E o meu interceptador partia da origem e do repouso. Em relação às constantes utilizadas nos modelos, elas foram definidas conforme o trabalho base. E os parâmetros físicos e operacionais, como as limitações das velocidades e acelerações, também foram definidos conforme são feitos no trabalho base e também com base no drone DJI Phantom 4 Pro V2.0. Já em relação às condições de movimento do alvo, o meu primeiro cenário foi com o alvo com uma velocidade constante, o segundo com uma aceleração constante e o terceiro com uma aceleração variável que variava de forma senoidal com o tempo, a fim de simular um movimento mais errático do meu alvo. Falando sobre os resultados e discussões, para o meu primeiro cenário, em que meu alvo se move com uma velocidade constante, ou seja, ele tem um movimento retilíneo uniforme, o meu modelo com termo de controle adicional levou um tempo melhor, levando apenas 7,51 segundos até a interceptação, enquanto meu modelo com feedback de velocidade levou 8,51 segundos. Aqui a gente tem as trajetórias fornecidas para cada modelo, em que na esquerda é um modelo com termo de controle adicional e na direita é um modelo com feedback de velocidade. Já em relação aos valores das posições relativas, aqui na parte superior a gente tem as componentes da posição relativa e na parte inferior a gente tem o módulo da posição relativa. A gente observa que para ambos os modelos teve um pequeno aumento da posição relativa no primeiro segundo, isso por conta que meu interceptador parte do repouso e até ele conseguir uma velocidade relativa maior que a do alvo leva esse primeiro segundo, só que isso logo se inverte indicando, né, esse início da interceptação efetiva, indicando essa aproximação do meu interceptador. Aqui já mostra as componentes da velocidade do interceptador na parte superior e a velocidade relativa na linha divisada, ou seja, minha velocidade de aproximação, enquanto meu modelo com termo de controle adicional aumenta em magnitude essa velocidade até um instante da interceptação, o meu modelo com feedback de velocidade busca atingir a velocidade relativa de referência, a minha velocidade desejada o mais rápido possível e manter ela constante até a interceptação. E isso refletiu nos gráficos da aceleração.
Para ambos os modelos, aqui na parte superior, a gente observa as componentes da aceleração do interceptador, e eles apresentaram uma saturação no eixo X e Z. Só que o meu modelo com feedback da velocidade apresentou essa saturação por mais tempo, devido a justamente essa busca ativa para atingir a velocidade relativa de referência, a minha velocidade desejada de impacto. Já no cenário 2, em que meu alvo se move com uma aceleração constante, a gente pode observar aqui nas trajetórias que foi requerido uma adaptação melhor do meu interceptador, só que meu modelo agora com feedback de velocidade apresentou o melhor tempo, levando a 9,83 segundos, enquanto meu modelo com termo de controle adicional levou 10,68 segundos. Aqui a gente observa um caso semelhante ao cenário 1, em que teve um pequeno aumento no módulo da distância relativa, mas que isso logo se inverteu. Aqui reforço o que eu falei no cenário 1 também, em que enquanto o meu modelo com termo de controle adicional não busca estabilizar a velocidade de aproximação, essa minha velocidade relativa na linha divisada, meu modelo com feedback de velocidade busca atingir essa velocidade relativa na linha divisada e manter ela constante para ter uma velocidade de impacto adequada. Aqui, novamente, a gente observa que a aceleração do interceptador comandada pelo modelo com feedback de velocidade apresentou uma saturação por mais tempo, reforçando novamente que ele tem essa busca ativa, né, de atingir a velocidade desejada. Já por fim, o meu cenário 3, meu último cenário, em que meu alvo tem uma aceleração variável com o tempo, o meu modelo com feedback de velocidade levou um tempo melhor novamente, levando apenas 14,88 segundos, enquanto meu modelo com termo de controle adicional levou 15,85 segundos. E aqui a gente observa um caso muito curioso, que para ambos os modelos, eles tiveram 2 tentativas de interceptação, levando sucesso apenas na segunda tentativa. Enquanto meu modelo com termo de controle adicional teve a primeira tentativa um pouco após 8 segundos, meu modelo com feedback de velocidade teve sua primeira tentativa um pouco antes de 10 segundos. Já tanto para os gráficos da velocidade quanto para os gráficos da aceleração, a gente observa curvas bem irregulares, e isso está muito condizente com o cenário 3, que é um cenário de maior complexidade, que exigiu muita adaptação do meu interceptador, mas ambos os modelos foram capazes de realizar essa interceptação. Então, fazendo uma síntese dos resultados e uma discussão crítica, ambos os modelos tiveram capacidade de interceptação em todos os cenários. Em relação ao tempo de interceptação, a minha navegação proporcional com termo de controle adicional levou um melhor tempo no cenário 1, de baixa complexidade. Já a minha PN com feedback de velocidade levou melhor tempo nos cenários 2 e 3, que eram cenários de maiores complexidades. Já em relação à demanda de aceleração, minha PN com termo de controle adicional apresentou uma menor demanda geral. Já a minha PN com feedback de velocidade apresentou uma maior demanda devido a esse controle ativo na velocidade relativa, né, na linha divisada, nessa minha velocidade de aproximação. Isso, como consequência, teve na componente da velocidade relativa na linha divisada. Enquanto minha PN com termo de controle adicional teve uma maior oscilação dessa componente ao longo da trajetória, a minha PN com feedback de velocidade teve uma maior estabilidade. Agora, mostrando a interface gráfica fornecida pela Unreal Engine através desse vídeo, a gente observa que a gente consegue ver a propagação da trajetória do meu interceptador em relação ao tempo, fazendo a interceptação do meu Vant intruso. Rodando novamente, esse cenário aqui mostrado é para o cenário 2, em que meu alvo tem uma aceleração constante, e ele é dado como exemplo usando o modelo de feedback de velocidade, em que esse meu Vant azul representa o meu Vant interceptador, e o vermelho representa o meu Vant intruso, né, o meu alvo. Como conclusão, portanto, foi feita a implementação e a comparação das técnicas de navegação proporcional, com termo de controle adicional e com feedback de velocidade. A hipótese inicial, que pressupunha que essas duas versões iam apresentar diferenças, foi confirmada, conforme a gente viu ali nos resultados de discussões. E como sugestão para trabalhos futuros, eu sugiro incluir um modelo dinâmico, tanto do meu alvo quanto do meu interceptador, para incluir forças aerodinâmicas, e também incluir
a modelagem de sensores para detecção do alvo, para que as incertezas desses sensores também sejam consideradas ao longo da simulação. E, por fim, a minha última sugestão seria fazer uma validação experimental em campo. Então, aqui estão minhas referências e muito obrigado por tudo. Essa foi a minha apresentação.